Ora, muito bem, então, boa tarde, António Sarzedelo, tudo bem? Lá vamos nós outra vez ter aqui uma conversa a dois. Desta feita vamos falar das sondagens que saíram recentemente e, considerando que foi a sugestão até foi tua, passo-te a palavra para iniciares esta conversa. Força aí, António Sarzedelo. Obrigado por me dares a palavra e eu devo dizer que quando li as sondagens tinha o coração apertado. Quando acabei de ler, continuei com o coração apertado. Mas, na verdade, eu já esperava mais ou menos aquelas sondagens. Ou seja, eu parecia-me que todos estavam a fazer asneiras. Uns maiores, outras menores, uns de boa vontade e com seriedade, e outros com muita má vontade e nenhuma seriedade. A verdade é que todos davam botados e cada uma era pior que a outra. Isso foi o que me impressou. E depois, quando vi que tinham tropeçado em 20 pontos, tanto o Costa como o presidente, que foi em 15 pontos, e que agora se dedica ao povo à moda de Bolsonaro com aqueles mensagens, e como o Trump, através daquelas redes sociais, eu pensei que isso ia acontecer. Depois também verifiquei que a direita também caiu, ou melhor, caiu ou não aumentam tanto como esperava e, no fundo, a diferença com tanta queda acaba por ser a mesma. Ou seja, nenhum está a ganhar, estão todos a perder e ganha o que está a perder, um dos que está a perder, porque já estava a ganhar. Não, é precisamente isso. Ganha o que está, um dos que está a perder, mas que está, porque já estava a ganhar. E não está a ganhar tanto, direi assim, no caso. Eu acho que isto tem um pouco a ver com esta campanha surreal da parte dos mídia, que vai no sentido de considerar que os portugueses estão todos muito cansados em relação ao Covid e, portanto, há que mudar de rumo em relação ao Covid, e nessa perspectiva estamos todos muito cansados, e como o governo não muda, o governo não presta, e como o governo não presta, o governo não muda, e como o Presidente da República, no caso concreto, entre o prestar e o não prestar, queda-se na mesma, isto está tudo na mesma e nada muda. Na verdade, a responsabilidade tem nome, e vamos pôr as coisas, na minha opinião, depois tu dirás se estás de acordo ou não, a responsabilidade tem nome. Em primeiro lugar, o senhor Presidente da República voltou a cometer a mesma gafe que já tinha cometido no Natal e veio com essa conversata que isto está melhor e, portanto, vamos avançar, a economia não aguenta, a crise vai estourar-se, se ficar tudo na mesma, e o resultado da história é igualzinha, felizmente, com menos impacto, porque já estão 40% das pessoas com a primeira vacina já feita e um número bastante razoável já de pessoas, e sobretudo idosos, com as duas vacinas já tomadas, o que quer dizer que já estão significativamente imunes, para não dizer totalmente imunes. E é esta primeira questão que é importante tornar claro. É óbvio que Portugal não é a Alemanha, não tem a capacidade financeira da Alemanha, não tem o serviço de saúde alemão, nem tem o serviço de saúde francês, nem tem o serviço de saúde inglês. É bom recordar que o Serviço Nacional de Saúde inglês é o mais antigo Serviço Nacional Público de Saúde do mundo e tem uma experiência absolutamente inaudita em termos de qualidade e, mesmo assim, como todos estamos a ver, está a baquear em relação ao Covid. E é bom a gente não misturar coisas. O Serviço Nacional de Saúde português é uma criança ao pé do serviço alemão, ao pé do serviço britânico, ao pé do serviço francês, e apesar de tudo lá se vai aguentando. Parabéns aos médicos e não parabéns à Ordem dos Advogados, à Ordem dos Médicos, porque eu acho que essa está completamente alinhada com a loucura do senhor Marcelo Rebelo de Sousa, no caso. E é nessa perspectiva ainda que estou a assistir com alguma tristeza, diga-se de passagem, a esta tentativa de satisfazer os ímpetos economicistas de meia dúzia de empresários portugueses, que nem sequer correspondem aos 100% dos empresários portugueses, correspondem somente aos lobbies das muito grandes empresas. E, sobretudo, aos lobbies, no caso, dos hipermercados e dos supermercados, que, pouco satisfeitos que estão com os lucros loucos que têm tido, ainda querem mais e mais. Na verdade, o problema é simples. O Covid não vai deixar de existir, ponto 1. Ponto 2, o Covid só pode ser controlado numa lógica de longo prazo
se as comissões de higiene, saúde e segurança do trabalho funcionarem nas empresas, que é onde acontecem a maior parte dos convívios sociais, porque não são as festas nem as coboiadas que geram os convívios sociais. Os convívios sociais existem, sobretudo, nos locais de trabalho e nos meios de transporte. E esse é um outro problema. É necessário diversificar os horários de trabalho das empresas, uns entrarem bastante mais cedo e outros saírem bastante mais tarde, de maneira que nos meios de transporte, porque não é possível comprar autocarros e comboios de para o metropolitano e para a CP em quantidade suficiente em meio de dias, isto não é assim que funciona. E nessa perspectiva é diversificar os horários, ponto final parágrafo, e, obviamente, seguir o exemplo alemão, já agora que falamos em exemplo alemão, seguir o exemplo das indústrias metalúrgicas alemãs, que estão a pagar, no caso, que estão a aceitar e a negociar e a acordar, já acordaram, 28 horas por semana para os trabalhadores. E este é o percurso que vai ter que acontecer em Portugal, tarde ou cedo, e se não acontecer cedo, só vai criar a situação de continuarmos na mesma. É óbvio que, como os mídias estão completamente envenenados por quem faz a publicidade, e a publicidade é feita pelos tais grandes grupos económicos, não podem falar nas comissões de higiene, segurança e saúde no trabalho, batem palmas a um Presidente da República que é completamente incompetente nesta matéria e que tem uma equipe de assessores muito fraquinha nesta área de certeza absoluta, e ao fazerem este conjunto de circunstâncias, mantém este Covid tal qual está e tal qual vai andar ainda neste drama em que todos estamos a viver. O resultado da história, as pessoas estão completamente desgovernadas e desorientadas, e o que é que a gente, olhando realmente para as sondagens, o está a ver? Há umas mudanças de umas décimas para cima e umas décimas para baixo nos grandes números. Isto é, o PS e o PSD, do ponto de vista da governação, está na mesma. Está um nos 37 e o outro nos 25. Um nos 36 e o outro nos 26. E vai andando nisto há meses que não muda esta realidade. O que está a mudar é a visão das pessoas em relação ao António Costa, que não é o mesmo que o PS, gostem ou não, e a visão das pessoas em relação ao Marcelo Rebelo de Sousa. E a queda do Marcelo Rebelo de Sousa é a prova de que as pessoas estão fartinhas de olharem para os selfies. Não podem mais ver os selfies. É o que aquelas sondagens estão a mostrar. E não estão satisfeitos com António Costa, porque o António Costa, de uma vez por todas, devia começar a olhar para os ministros que tem e deixar cair não o Ministro da Administração Interna, mas o Ministro do Ambiente, que sem sombra de dúvida é um desastre ecológico, é verdadeiramente um crime ecológico a existência daquele Ministro do Ambiente. E, no caso, é necessário começar a olhar para o Ministério da Economia e perguntar ao Ministério da Economia o que é feito a economia solidária, porque é que raio que só se fala nos hipermercados, nos supermercados, na Alta Europa, e se esquece do 90% da atividade económica empresarial portuguesa, que são as micros, as médias e as nanoempresas, no caso, e as pequenas empresas. E é essa realidade que também está a ser escamoteada, mais uma vez, e está a criar uma grande desorientação no eleitorado. Mas essa grande desorientação, volto a referir, não toca no PS, não toca no PSD, mexe nas lideranças institucionais, que é o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. E mesmo assim o Primeiro-Ministro está sustentável, direi assim, está positivo, continua positivo, e o Presidente da República, apesar de tudo, também continua positivo. Convém também não esquecer este facto concreto. O que é que nós vemos? Vemos é que, dramaticamente, como aliás tu, António Cerzelo, numa conversa hoje de manhã referias, dramaticamente assistimos a um Chega que não vale um caracol, que vamos ver que não vale um caracol nas próximas autárquicas, no caso, a subir nas sondagens. Resta saber também qual é o critério de utilização e qual é o critério da população usada nas sondagens, que essa realidade ainda não está muito perfeita, na minha opinião. Não está muito visível de que sondagens estamos a falar, com que pessoas estamos a fazer sondagens, etc. Mas a circunstância verdadeira passa um pouco por aí. Em primeiro lugar, PS e PSD basicamente na mesma, o CDS está obviamente praticamente a desaparecer nas sondagens, resta saber se isso vai acontecer de facto, resta saber se na verdade
Não é bom que o líder do CDS perceba que não tem pernas para andar e deve provocar um congresso e eleger um próximo líder. Ele é demasiado novo, é demasiado jovem, é demasiado inexperiente. Já é a segunda vez que o CDS cai nesta esparrela. A primeira foi com o Manuel Monteiro, que era um jovem na altura. Provavelmente, se o Manuel Monteiro, com a idade de hoje, tivesse sido líder do CDS, o desastre do CDS nessa altura não teria sido tão grande, e aqui vai ser um desastre enorme porque as pessoas não votam numa criança, num jovem, para primeiro-ministro, para deputado, não votam, acabou. São capazes de votar na juventude centrista, na juventude socialista, na juventude social-democrata, se inseridos numa lista onde, obviamente, o eleitorado olha à volta e consiga ver pessoas maduras e com alguma experiência, mesmo que seja verdade que uma boa parte dos deputados, para ser sincero, também já deviam ter desistido de o serem, porque de facto isto de ser IS- já cansa. E é conveniente também começar a pensar numa alteração da legislação eleitoral que permita que o cidadão passe a votar não só no partido, mas também no deputado, né? Eu quero votar neste deputado e neste partido, e não propriamente eu quero votar neste partido e o deputado, sei lá quem ele é, não faço a mínima ideia, que é o que acontece hoje, e que gera esta evolução significativa para a abstenção que vivemos já há demasiado tempo e tão desnecessariamente. Já falei muito. Ora bem, realmente disseste muitas coisas, eu tentei acompanhar-te. Basicamente estou de acordo com todas, mas agora eu tenho que dizer alguma coisa mais ou menos, porque senão o melhor é eu sair da cena. E então, o que eu digo... Não saias. O que eu ia dizer era o seguinte, dá-me ideia que as pessoas ainda não perceberam que esta pandemia, mesmo que evolua, pelo menos ou pelo mais, vai transformar-se numa endemia, o que significa que estão sempre ameaçadas. Claro. Portanto, não há, agora, proximamente, pode ser que daqui a 5 anos já se invente ou crie uma verdadeira vacina que extirpe digamos, todo o perigo. Mas eu comecei a ser vacinado na escola primária no tempo do fascismo, em que nos punhamos todos em fila indiana vestidos de mocidade portuguesa e todos levámos a injeção no braço. Nem me lembro se era com a mesma seringa. Ou com a mesma agulha, o que é pior, a seringa ainda é menos, não é? Com a mesma agulha. Eu lembro que era uma fila tão grande que eu não tenho, e era só um enfermeiro, não vejo que ele tivesse tempo de mudar tantas agulhas. Mas não posso estar a ser um pecador antifascista demasiado. Não sei. Mas sei que apanhei vacinas contra a poliomielite, contra a tosse convulsa, contra as pneumonias, contra as diarreias, contra tantas coisas e não apanhei nada dessas coisas praticamente até hoje e elas desapareceram. Mas certamente houve gente que morreu, algumas, uma ou duas ou três pessoas, quando apanharam algumas dessas vacinas. Porque claro. elas digamos, não dão uma garantia de vida a toda a população a que é marcada, porque uns sofrem disto, outros sofrem daquilo, outros tinham uma doença que não se lembravam ou que não sabiam, e depois aquilo, umas coisas barram na outra, e lá vai a pessoa para o galheiro porque tomou a vacina, mas na verdade é porque tinha adormecido uma doença que acorda com a vacina. Isto acontece também aqui com esta vacina. Já puseram 4 ou 5 milhões de pessoas a ser vacinados. Apareceram uma mais gripadas, apareceram outras constipadas, apareceu uma que teve durante 15 dias dores de barriga e mais uma terceira que deixou de ver tão bem. E depois as pessoas todas já não querem a vacina. Exaltam-se e gritam que não querem a vacina, que é um perigo, que é um veneno. E estão exatamente a fazer uma vontade à direita com essas atitudes. É a vontade da direita e de todos os negacionistas. Porque apareceram médicos negacionistas, apareceram enfermeiros negacionistas, apareceram advogados negacionistas, apareceram professores negacionistas, só faltou aparecerem carpinteiros negacionistas. É mesmo verdade, António Sarzel, é mesmo verdade. Eu até posso contar aqui uma história já agora. E o Marcelo recebeu uns, ainda que tivesse sido só à porta da garagem dele, mas ainda lhes deu resposta. Devia-lhes era ter mandado um selfie e entrado em casa. E depois o selfie dizia-lhes que não. Mas deixa-me contar-te uma história quando era miúdo, pá, que já agora que estamos a falar no tempo do fascismo, quando foi da vacina para a poliomielite, no caso,
nós fomos todos postos numa sala de aulas, na parte do dia em que não tínhamos aulas, no caso, e a minha turma estava lá toda à espera, e como é evidente, a certa altura começamos um pouco a agitar-nos, mais do que o habitual, e o senhor reitor, não é um professor qualquer, o senhor reitor entrou na sala e começou a bufetar na ponta do lado esquerdo e terminou de esbufetear a malta na ponta do lado direito. Isto era um bocado a forma como se tratava. Quem não gostava, quem quisesse ser negacionista, era logo tratado à bufatada e acabou. Não é esse o nosso esquema democrático, felizmente. Eu levei a bufatada, diga-se passagem, não é? Se calhar levei bem, porque se calhar que eu não era propriamente nenhum santinho, mas não precisava de ser esbofeteado para deixar de ser santinho, mas o que é verdade é que levou a turma toda. Na circunstância, às vezes dá a sensação que esta malta, desculpem o termo, mas é verdade assim, que esta malta acha que o bom tempo do Salazar que era bom porque a malta era posta na ordem com umas bufatadas. Epá, não é a melhor forma, não é a forma mais pedagógica, mais cívica e capaz de criar o princípio da cidadania. O princípio da cidadania passa até por estes deslizes, por estes negacionistas que têm o direito a falar. Acho ótimo que eles falem, acho ótimo que eles digam as butades todas. O que eu acho mal é que as pessoas acreditem neles, isso é que é preocupante. Agora que haja toleirões a dizer as piores asneiras possíveis, isso é com cada um, e cada um tem o direito de dizer as piores asneiras. As pessoas é que têm o dever de serem críticas o suficiente para perceber que aquilo é uma geneira enorme e que não há nada como ser vacinado. Para ser vacinado é evidente que a gente também, como tu disseste bem, tem que perceber que as vacinas tiveram o quê? 2 meses para serem testadas, ou 3 meses para serem testadas, quando as vacinas que tu referes foram testadas durante 1 ano, 2 anos e às vezes até durante 5 anos, antes de serem usadas como vacinas. 5 anos, algumas a serem descobertas, ou até estarem ao fim da linha, e depois é que começaram a ser dadas. Não é? A da poliomielite não apareceu logo a seguir, apareceu ao fim de uns anos e salvou muita gente dessa doença, não é? Mas cá em Portugal há gente que apanhou nessa altura ainda porque não havia a vacina. Claro, um bom amigo meu, muito bom amigo meu, no caso, ficou com as 2 pernas paralíticas, né? E, portanto, o resto da vida, ainda hoje, tem esse problema, porque na altura em que apanhou a poliomielite não havia vacina, não se pensava ainda nessa circunstância, nem sequer é por culpa do Salazar, é porque a ciência e o saber e o conhecimento global ainda não tinha chegado a essa realidade capaz de travar a poliomielite. E, aliás, hoje, ainda em África, concretamente, há o paludismo que as grandes farmacêuticas se recusam a tratar, porque acham que aquilo não rende financeiramente, e enquanto nós estivermos numa situação em que a saúde, no seu ante, continua a ser tratada por pseudocientistas que, no fundo, são mercadores da ciência. Enquanto isso acontecer, nós não podemos ter uma saúde melhor daquela que já existe. Temos um exemplo ainda mais dramático, o AIDS. A AIDS ainda não há vacina ao fim de 25 anos. Não há porque as internacionais não querem. Claro, na Europa, com os tratamentos que já há e que são caríssimos e que lhes rende muito, cada frasco pode custar 500 euros e tem 25 pastilhas, e normalmente tem que dar 2 ou 3, portanto, cada doente gasta à vontade 1000 euros. Precisamente. Ora, não lhes convém a eles, porque uma vacina não vai custar 1000 euros, tem que fazer em milhões e custa 20 ou 30 ao Estado que o comprar, ou às pessoas. E, portanto, convém-lhes muito mais. E em África é onde ainda hoje se morre mais do AIDS, por causa dos hábitos sexuais dos homens e das mulheres nessa área. E não estou aqui com moralidade nenhuma, não estou a dizer que são maus hábitos ou bons hábitos. São os hábitos que eles têm de sexualidade diferente da nossa e, portanto, que provoca a transmissão. Eles não têm esta noção de pecado que nós temos cá no Ocidente, até porque a maior parte deles nem sequer são católicos. Em alguns lugares ainda haverá. Mas, na verdade, não há uma vacina para eles, embora já inventaram agora uma vacina que não me lembro, é PrEP, parece-me que é assim que se chama, não é parece-me, chamam-lhe PrEP, que eu diria que é uma vacina antiqueca,
O que é que eu quero dizer com isto? O homem ou a mulher que querem dar naquela noite, já sabem que vão dar uma queca, tomam essa PrEP e ficam imunes, não transmitem ou não recebem. Se já inventaram essa pastilha anti-PrEP, do PrEP, já podiam ter chegado à outra vacina, que era mais importante, que em vez de só dar cobertura para uma noite ou duas, daria para o ano todo, pelo menos. Mas obviamente, não ainda. obviamente, obviamente. Bom, ainda mas então o problema das sondagens, meu caro, passa mesmo pela instabilidade gerada nos mídias à volta de uma questão que é dramática e que, no caso concreto, pá, gostem ou não gostem, a verdade é que este governo está na média da governação europeia e na média da governação dos países mais avançados. Sim. E, inclusivamente, está visível que, por exemplo, em relação a uma potência regional, porque o Reino Unido é uma potência regional, já foi a primeira grande potência, neste momento é uma potência regional, não se pode comparar Portugal em nenhum nível ao Reino Unido, no caso concreto, e se vê irresponsabilidade do Boris Johnson e também, né, o crescimento do Covid naquele país e que ainda por cima poderá ficar ainda pior. Estas são realidades que, no caso, os mídias continuam a fingir que não existem. E que existem, e que, no caso, geram as instabilidades, as inseguranças, e daí o absentismo, e do absentismo, no caso concreto, a ficarmos todos amarrados a uma realidade que toda a gente esconde. Basta pensar no número de funcionários públicos da administração central e da administração local, fazer o somatório dessa população, juntar essa população, os filhos com idade de votar e as esposas ou companheiros com idade de votar, para perceber que, infelizmente, né, a população que vota passa muito pela população que está ligada ao poder central e ao poder local. E isso significa que a população que não vota não acredita sequer neste Estado. E não acredita neste Estado porque esta política anti, contra, sempre contra, tudo contra, sempre contra, no caso concreto, que até o Rui Rio escorregou para essa mesma política, com os resultados negativos que ele está a ter, bem feita, ele bem que devia ter tido juízo, no caso, mas essa política anti, a única coisa que faz é as pessoas pura e simplesmente desiludirem-se dos partidos políticos, desiludirem-se da democracia e criar um ambiente que por detrás aqueles vampiros, regressando à canção e ao poema do Zeca Afonso, aqueles vampiros, no caso concreto, estejam por aí durante as noites a esvoaçar à espera de novo de poderem comer tudo como já comeram antigamente. E isso é aquilo que me preocupa muito, né? E preocupa muito porque vejo os cidadãos com saber, com experiência e, pelo menos, com o dever de ter saber, de ter experiência, a manterem-se num deixa-andar que é particularmente perigoso. E isso não é aceitável. E não é aceitável tanto para o jornalista, ou o diretor do jornal, ou o locutor da televisão ou da rádio, ou o pivô da televisão ou da rádio, ou, no caso concreto, para os ativistas deste ou daquele partido, desta ou daquela associação, portanto, pessoas que têm uma posição de intervenção ou de visualização da sua personalidade e do seu pensar e que continuam a fazer de conta e por isso simplesmente a deixar que este país se deixe escorregar para as mãos desse bandinho de vampiros que estão por detrás do Chega, mas que se o Chega não chegar, rapidamente o deixam cair para criar uma outra brincadeira qualquer. Bom, eu acho que neste momento eu vou voltar àquilo que tu disseste sobre o CDS. O CDS, desde que foi abandonado, portanto, é por morte, pelo aquele que foi o seu fundador e que foi o presidente da Assembleia Geral das Nações Freitas do Amaral. O Freitas do Amaral, que era verdadeiramente um democrata cristão, mas no tempo em que a democracia cristã tinha alguma seriedade e tinha, sobretudo, o peso que tinha a Itália, terra do Papa. Claro. Ao perderem esse norte ou essa âncora, tem andado a zigue-zaguear. Veja-se com aquela senhora que era populista também e que foi a que conseguiu mais votos, até que esteve na Câmara.
E também foi uma mulher, era uma mulher, e no CDS não havia mulheres, pelo menos conhecidas, só havia as mulheres dos líderes, mas essas mulheres não eram mulheres que botassem falas sobre política, podiam botar falas sobre os sutiãs ou sobre os vestidos, mas mais disso elas não iam, também não foram educadas para mais. A maior parte dos que sujaram, na verdade, tinham a âncora numa coisa que ainda não tinha nome e que hoje se chama Chega. Eles já eram chegados. Não tinham era nome para se lhe dar a si próprios. Nem tinham para onde ir. E ali sempre faziam carreira. Ao aparecer agora o Chega, o CDS esvaziou. Metade dos Chegas estão no CDS. E vão fazer aquilo que eles queriam fazer no CDS, mas que não podiam fazer com o nome de CDS. Vão fazer no Chega. E alguns têm preparação política, outros não têm preparação política nenhuma, não é? A maior parte dos financeiros deste partido, e se calhar até do CDS, é gente que só fez tropelias nos impostos, que só tirou dinheiro a quem não devia. Não tiraram aos ricos, aos irmãos não tiraram aos pobres. Que vivia no estrangeiro e tinham grandes movimentos no estrangeiro e com contas offshore. Portanto, é tudo gente cuja credibilidade, por muito dinheiro que tenham, não tem credibilidade. Mas hoje a credibilidade está do dinheiro que tu tens. E no caso de seres mulher, se concorreres, das mamas que tu mostras, mais ou menos nos programas de televisão. Discretamente. Ainda vais ser atacado por essa frase, estou a apostar. Bom, eu estou a dizer o que vejo, porque eu também as vejo. Não é? E depois, ainda para mais, são promovidas por locutores. Não se chamam locutores, chamam-se entertainers. Que a formação, digamos, social é deficiente, mas que subiram na escala da respeitabilidade política, social, económica e quase artística, porque falam nestes programas da manhã ou da fim da tarde, entertainers para velhotes ou para senhoras divorciadas ou mulheres à procura de marido. E são esses os opinion makers. Verdadeiros opinion makers não há. E eles conseguem eleger-se por interposta pessoa. Não se atrevem a sair do posto que têm porque lá ganham muito. E como líderes não ganhariam tanto, a menos que roubassem ao mesmo tempo tanto, mas isso é mais difícil, podem roubar por outros lados. E, portanto, esses seus duplos estão lá para fazer aquilo que eles querem. Porque eles ou elas não têm cabeça para pensar. Nem, aliás, nunca pensaram, senão na falda do vestido, na perna mais para cima, ou na perna mais para baixo, ou no músculo mais acima. Hoje assistimos a uma situação que é, tanto a nível da televisão como a nível das redes sociais. Nas redes sociais, o que vence hoje no fascismo são as fake news. Não é a violência física. Hoje lá não se bate nas pessoas. Manda-se-lhes mentiras em que elas acreditam. E que depois as põem em hesitação e quando elas os elegerem vão levar para a casa deles, mas por enquanto ainda não levam. Agora deixa-me fazer uma interrupção, porque aqui levantaste uma questão que me leva a ter que dizer com toda a clareza o seguinte. Está a correr nas redes sociais, já vi o vídeo, um filme do deputado Paulo Rangel, que está visivelmente alcoolizado naquele filme, no caso. E é absolutamente escandaloso que as pessoas precisem, para atacar um cidadão, seja ele político, seja ele empresário, seja ele um cidadão normal, é escandaloso pôr esse vídeo a correr nas redes sociais, tal como está a correr em relação ao Paulo Rangel. Eu não gosto do Paulo Rangel, acho que o Paulo Rangel é uma pessoa inteligente, mas é uma pessoa de direita e eu não consigo gostar dele porque ele é muito verrinoso
e, portanto, nem sequer tenho grande aproximação com ele em canto nenhum, nem em circunstância alguma. Mas fiquei brutalmente chocado com aquilo, porque eu pergunto qual é o cidadão da expressão portuguesa, portanto, pondo toda a CPLP em cima da mesa, que não apanhou uma piela na vida. Pergunto, quem é que não apanhou uma piela na vida? O cardeal certamente que apanhou, não tenho dúvidas nenhumas. Os pastores das igrejas protestantes também já tiveram a sua queda. Por amor de Deus, é chocante ver aquilo. Não sei se tu viste, aquilo é absolutamente chocante. Querem criticar o Paulo Rangel, olhem para os artigos dele no público e critiquem os artigos dele no público. Isso sim, é correto, é aceitável, é positivo, etc., porque gera debate, gera reflexão. Agora, aquele vídeo é chocante, é de vómito. Desculpa lá. Não, não tens pedido desculpa. Eu acho é que isso não acontece por acaso. Eles pensaram que isso chamava a atenção, porque hoje o mais importante é chamar a atenção. Aquilo é uma tentativa de o queimar. Não sei de bem se vem de alguém de esquerda ou se vem de alguém de direita, não faço a mínima ideia, mas é absolutamente chocante vindo de onde vier, é ofensivo, é inaceitável no caso. E a mim choca-me que eu, por exemplo, já fui no Facebook bloqueado não sei quantas vezes por ter escrito ou dito não sei quantas coisas, e aquele cidadão que espalhou e os outros todos que espalharam aquele vídeo parece que não são bloqueados. Eu acho que isto é qualquer coisa que é chocante, quer dizer, que é inacreditável que no caso a gente tenha que aturar isto. Atenção, que já estamos nos 30 minutos habituais e, portanto, eu só quis fazer esta findar. Tens alguma coisa a acrescer? A aumentar essa conversa? Tenho mais alguma coisa a dizer, mas não é tão importante como isso. O que eu queria dizer é que hoje as fake news põem em causa a ciência. E isso é gravíssimo. Sem porque dúvida. Os cientistas que vêm dizer-nos isto ou aquilo demoraram anos a estudar para dizer isto ou aquilo e dizem-no na convicção da maior verdade. Vem um tipo qualquer que não percebe nada e faz uma fake news a dizer uma coisa disparatada e as pessoas acreditam mais nele do que no cientista e na ciência. A ciência hoje é que nos marca o passo e é que nos diz o que devemos fazer, não só no nosso cotidiano, por exemplo, no tocante à conservação da natureza, como no nosso cotidiano das doenças ou de as evitar. E não são os fazedores de fake news que nos dizem isso. Mas isso não começou aqui, começou na América, passou pelo Brasil, foi exportado para Portugal e é lá que se bebe o dinheiro para fazer essas fake news e é lá que se bebe as asneiras retraduzidas para o português. Era isto que eu tinha para dizer. E que faz sofrer a população e fala em incorrer em erros muito graves. As fake news são a melhor. Nós temos que denunciar todas as fake news e andar à procura delas. São a forma se não o fizermos, são a forma dos chegas que há em Portugal chegarem ao poder. Absolutamente de acordo contigo, meu caro, absolutamente de acordo contigo. Ainda bem que falaste na crise climática, porque é de lamentar tudo o que está a acontecer na Bélgica, na Holanda e na Alemanha, e que mais uma vez mostra que a industrialização selvagem, sem regra, que existiu no mundo chamado ocidental avançado, está a mostrar o seu resultado precisamente também no mundo ocidental avançado. É lamentável e é triste que os alemães, os belgas e os holandeses estejam a sofrer como estão a sofrer, mas isto, no fundo, é responsabilidade de cada um de nós individualmente e deles também. Grande abraço, meu caro. Provavelmente vão ganhar agora os partidos verdes nesses países. É, claro que sim. E as democracias cristãs vão cair. É, claro, também acho que sim, espero que sim de uma vez por todas. Eu ainda eu fui dirigente dos Amigos da Terra, uma associação ecologista, e na altura, quando nós falávamos nestas temáticas, nós éramos considerados os maluquinhos. Éramos os maluquinhos. Agora está à vista de quem é que era maluco, de facto. Era com o António Eloy, se não me engano. É verdade, era com o António Eloy, sim, senhora. Grande abraço, fica bem. Tchau, adeus.